volta aqui pra gente comentar algumas coisas que aconteceram hoje à noite, mas também, tá? Não vai ser só pra gente comentar o que aconteceu hoje à noite. É porque também tem outros assuntos relacionados à Fazenda e tem os destaques da edição também que a gente precisa comentar. Mas assim, no vídeo anterior eu falei pra vocês da mãe da criança ali que estava envolvida nessa história. Aí surgiram vários e vários prints nas redes sociais. O perfil dela é fechado. O filho respondeu uma mensagem dizendo que a mãe não pode se expor por causa da profissão dela. E parece que a mãe é policial, uma coisa assim nos Estados Unidos, então não tem como a gente ter certeza se é verdade. Por outro lado, tá? Apareceu também o pai da criança defendendo a situação, a mãe pediu a expulsão, e aí no meio de tudo isso, uma pessoa que assistiu ao programa na Record conseguiu entrar em contato com a mãe dessa criança. E aí ela postou um vídeo explicando como foi que ela fez isso, né? Então, antes de eu entrar no conteúdo da Fazenda, antes de eu começar aí o resumo, tá? Eu vou falar disso. Mas não é, obviamente, a única coisa que eu vou falar agora não, tá? Antes, a gente também precisa falar do grande plano kamikaze, que, olha, eu vou achar lindo, maravilhoso, se o Chaya cair mesmo na roça como ele está querendo e não voltar fazendeiro. Acabar sendo eliminado na quinta-feira. Só para ele deixar de ser besta. Porque ele tá se achando tão jogador assim, mas tão jogador, que tá merecendo um tombozinho, né? Juro pra vocês, eu vou amar se isso acontecer. Para além disso, a Ioná contou pro Will que o Dudu sabia que a Tamires ia pra roça. E como o Dudu sabia que a Tamires ia pra roça, o Dudu não falou nada e deixou a Tamires ir. Aí, o Will levou essa informação pra Saori. Explodiu a bomba na Saori. A Saori explodiu a bomba no Dudu. O Dudu foi atrás ali de se resolver com a Tamires e detonou a Ioná. Ele disse que agora ele tem algo para falar da Ioná. A Ioná passou a perna no Dudu, botou o Dudu na fogueira. E muitos de vocês vão ficar pé da vida com o que a gente vai contar agora aqui sobre o que rolou aí, sobre toda a mexida que a Ioná deu na noite de hoje, que deixou o Dudu muito, mas muito sem chão e praticamente expôs todo o jogo que ele estava fazendo ali. Dudu só não vai pra roça essa semana porque, afinal de contas, eles estão em minoria. Agora, aquela estratégia pica das galáxias que o Chaya tá querendo fazer, pode ser que nem funcione do jeito que eles estão achando, tá bom? Mas antes da gente ir, deixa eu só passar essa história aqui da mãe da criança, tá? Isso aqui tá pipocando nas redes sociais desde ontem à noite. Eu tô investigando, obviamente, eu procurei ali, tá? Várias e várias informações, tá? E essa aí é o que dizem a mãe da criança. Deixa eu arrumar aqui, dar uma ampliada nessa imagem. Porque como tá muito pequena, fica difícil aí da gente ler, fica difícil. Mas assim, a imagem está em inglês e português. Essa aí é a mãe da criança, tá? E aí olha o que ela disse ali. Eu estou ciente do que aconteceu na televisão. Quero agradecer imensamente a todos que se preocuparam em me procurar e me informar sobre isso. Em especial, quero agradecer a Fábila, uma mãe que passou por algo muito traumático com o seu filho. Sou grata por ter sido poupada disso, graças a ela. E aí, esse não é apenas um, tá? Foram vários e vários outros prints que vieram aí das redes sociais. Ela mostrou aí a conversa, a pessoa, a Fábila, o nome dela, disse ali,
tá? Ela mostrou toda a conversa com a mãe da criança, chamada Sabrine. Então tá aí toda a conversa, uma conversa toda em inglês, tá? A conversa é em inglês. E aí ela escreveu: meninas, eu consegui entrar em contato com a mãe. Eu quero agradecer a vocês por marcar e compartilhar. Muitas pessoas de fora me passaram o perfil dela e acionaram ela. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Ela postou um vídeo, eu vou já passar o vídeo também, tá? E aí a mãe se pronunciou hoje, tá? E disse ali: por que uma pessoa tão diabólica ainda pode participar de um programa? Depois de todas aquelas declarações horríveis sobre o meu filho de 4 anos, de quem ela cuidava junto com o meu ex-marido, causar um trauma a uma criança e depois rir disso na televisão é desumano. Expulsem ela do programa. Ela escreveu isso em português, escreveu isso, eu acho que em holandês também, tá? Porque eu acho que é a língua que ela colocou ali. E aí, depois disso, ela vai relatando que ela teve uma boa conversa com o filho dela. E ela pode confirmar que ela realmente o assustou com a tesoura, exatamente como ela própria mencionou na televisão. E ela disse ali que ninguém estava ciente, que o filho dela tem medo de falar dos detalhes. Então, que o filho dela receberá ajuda profissional o mais rápido possível. E aí, olha o que ela diz: parte o meu coração e me deixa profundamente abalada saber que meu filho esteve em uma situação insegura. Justamente aquilo que sempre tentei protegê-lo. Todos agora viram a verdadeira natureza dela. E agradeço a Deus por estar ciente e poder proteger ainda melhor os meus filhos de pessoas prejudiciais. Meus filhos vivem completamente comigo. Então, felizmente, não há mais risco de perigo. Peço gentilmente a todos, por favor, nos deem o espaço e a tranquilidade necessários para lidar com toda a situação e para nos recuperarmos dela. Isso aí foi a mãe respondendo, tá? E aí ela disse que essa seria a última declaração dela sobre a situação, que o pai não está ciente de tudo o que aconteceu e por isso que ela não podia culpar o pai, que ela queria deixar claro que ela não tinha nenhum tipo de absoluto conhecimento sobre o que tinha acontecido no tal do incidente e que ela se sente muito apoiada pelas pessoas que procuraram ela e que ela não pode compartilhar muitos detalhes, porém que ela apresentaria uma queixa oficial contra a Carol e que ela não quer interferir na investigação em andamento. Aí este é o pai da criança, o tal marido da Carol, e ele respondeu aqui também deu a versão dele, né? E ele disse assim: em relação às informações recentemente divulgadas, esclarecemos que a criança está bem e nunca esteve em situação de risco. Em nenhum momento houve qualquer ato que colocasse a sua integridade física em perigo. O episódio ocorreu em um contexto de brincadeira. A criança, que tem 4 anos, encontrava-se em uma fase natural de curiosidade, na qual achava engraçado mostrar suas partes íntimas de forma inocente para as pessoas próximas, incluindo a babá e os familiares. E em tom leve e descontraído foi feito um comentário sem qualquer ameaça ou ação concreta. Reforçamos o nosso compromisso com o bem-estar da criança e agradecemos a preocupação manifestada por todos. Pedimos que informações imprecisas não sejam divulgadas, a fim de preservar a privacidade e a tranquilidade da família. Essa aí foi a versão do pai. O pai disse que foi num contexto de brincadeira. Assim, a mãe já foi num contexto mais pesado ali, falando que ela não estava ciente dessa história, que essa história realmente não tinha passado pela cabeça dela. E ela fala que a criança está assim com medo de falar dessa história. E gente, tá, deixa eu falar pra vocês, eu vou falar um pouquinho por experiência própria, tá? Porque eu vivi a minha vida toda de bullying, pela minha aparência, pelo meu jeito de ser, então eu posso me colocar um pouquinho no lugar da criança. Eu ouvi muita gente falando, quando eu era criança, do meu jeito, da minha aparência, que eu nunca ia conseguir as coisas, que ninguém nunca ia gostar de mim por causa disso e tal. Mesmo num tom de brincadeira, a criança ela não sabe diferenciar as coisas assim. Ela acha que isso acaba virando uma verdade.
Leva-se tempo para a criança discernir o que é verdade, o que é uma brincadeira. Por mais que a criança tenha 4 anos e ela consiga perceber isso de outra forma, gente, as coisas não são exatamente assim, tá? Não é tão simples quanto parece. E nesse contexto, independente de tudo, a única coisa que eu posso dizer é que não é legal fazer esse tipo de brincadeira com uma criança. Não é assim que a gente lida com a situação da criança descobrindo o corpo. Isso aí precisa ser lidado num contexto mais íntimo. É a mãe chegar para a criança, dizer para a criança que não é apropriado fazer isso, que não é apropriado ficar mostrando e tal. Enfim, isso é o tipo de coisa que os pais devem fazer. Mas uma brincadeira dessa pode sim causar traumas numa criança lá na frente. Então, sim, tá? Independente do que foi, eu estou falando de uma própria experiência pessoal que eu tive, me colocando no lugar desta criança, e eu sei muito bem o mal que essas brincadeiras podem causar na personalidade de uma pessoa. Então, tá? Me parece, tá, que tudo aí é verdade, sim. Não me parece que seja suposto isso, suposto aquilo. Não me parece que é verdade. E como a mãe e o próprio pai confirmam tudo o que a Carol falou no reality, tá? Isso deixa claro que, independente do contexto, se era uma brincadeira ou não, a situação aconteceu. Então isso já pega mal por si só. Mesmo que os cabresteiros achem que não e tal, mas isto pega mal por si só. Eu vou passar o vídeo da pessoa que trouxe esta história, tá? O nome dela é Fábila e ela relata que ela decidiu procurar a mãe da criança depois de tudo que ela ouviu da Carol dentro do reality show e que ela não gostou dessa atitude. Então eu vou passar o vídeo dela, tá? Porque eu não vi muita gente passando esse vídeo, eu não vi muita gente contando essa história, mas tá aqui para vocês verem, tá? O vídeo desta moça, Fábila. E ela conta também a própria história pessoal dela, do filho dela que está em estado vegetativo por causa da madrasta. Olha só. Seguimores do Davizinho, eu tô passando aqui para dar uma notícia para vocês, que eu consegui entrar em contato com a mãe da criança. Com a ajuda de uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, a gente pôde conversar bastante por ligação. E a gente conversou muito mesmo, né? Ela ajudou a traduzir, a gente conversou muito, sabe? E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que estão compartilhando, que estão divulgando. Gente, isso é algo muito sério, é algo que não pode passar despercebido. E eu fico muito triste que algumas páginas não estão compartilhando isso, né? E isso não é pra se aparecer, não é nada disso. Isso se trata de uma criança, pode ser qualquer uma criança. E eu fico muito feliz e com meu coração calmo em ver que essa mãe já está sabendo de toda essa situação, porque ela não estava sabendo. Então eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Essa mãe não sabia de nada, agora ela já está sabendo. Isso aquece o meu coração quando se trata de violência, de tortura, de abuso contra uma criança. Mexe muito comigo. Meus filhos foram vítimas de coisas assim horríveis. E graças a Deus e a cada um de vocês, vocês me ajudaram a chegar até essa mãe. A gente conversou bastante. Conversamos muito. Então eu só tenho a agradecer. E que essa mulher não fique perto dessas crianças, porque se ela diz isso em rede nacional, que faz mesmo, gente, isso é um absurdo. O que ela fala é crime. Isso é crime e você não deve se intimidar, você não tem que ficar com medo de denunciar, você tem que abrir a sua boca e denunciar, denuncie, qualquer suspeita, denuncie, compartilhe mesmo, divulgue mesmo, tá bom? Você estará ajudando uma criança, você estará salvando a vida de uma criança. A situação, gente, é muito pior do que vocês imaginam. E a gente chorou junto no telefone, a gente conversou, então assim, são situações muito complicadas. E como diz, isso é a ponta do iceberg. Então, gente, orem por essa mãe, orem pelos seus filhos, orem pela sua família, tá bom? Então eu quero deixar aqui a minha gratidão, mais uma vez, a cada um de vocês. Muito obrigado. Essa é a minha missão, proteger crianças de atos horríveis, terríveis. E a maioria que estão aí oculto, que precisa de um abraço, de um amparo, de uma assistência. E tem muitas pessoas que fazem vista grossa pra isso. Que a gente não venha fazer vista grossa, que a gente venha denunciar. E que a gente possa proteger as nossas crianças. Tá bom, meu povo? Então é isso. Então, este é o vídeo que tá circulando nas redes sociais. Tava todo mundo comentando e tal. Então,
Tá aí para vocês verem toda essa história, tá aí para vocês terem aí tanto o lado da mãe quanto o lado do pai e a pessoa responsável por fazer esta história chegar à mãe dessa criança lá nos Estados Unidos e a falar, tá? Tô aí, trouxe as fontes, tá? Porque eu vi muita gente comentando, mas pouca gente tinha falado desse vídeo, dessas fontes aí. E sim, gente, muita gente, isso vai pesar pra Carol, tá? Isso vai pesar muito pra ela. E vocês vão ver a gente comentando isso lá na frente, quando a Carol for pra uma roça mesmo. Vocês vão ver o quanto isso vai pesar pra ela, tá? Porque isso repercutiu muito e continua repercutindo até agora. E antes da gente entrar no nosso conteúdo pra valer, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Que a equipe da Rayane respondeu ao que aconteceu ali. Deixa eu só trocar aqui. O negócio é que a câmera fica bem na frente. Eu tô arrumando ainda um suporte aqui pra colocar um negócio aqui pra mim do computador. E aí a câmera acaba ficando muito na frente. E aí, como a câmera fica muito na frente, às vezes eu não consigo enxergar todos os comandos que eu preciso dar aqui para fazer para vocês, tá? Mas aí, olha essa notícia aí que saiu, que a gente também precisa comentar. Olha só, equipe de Rayane se manifesta após Belo deixar show acompanhado. A coluna divulgou um alvoroço nas redes sociais neste fim de semana ao revelar que Belo deixou um evento no Rio Centro, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde estava acompanhado de uma mulher. Após a repercussão do caso, a equipe de Rayane Figliuzzi emitiu uma nota e revelou a identidade da loira. A mulher mencionada é Nicole Fagundes, assistente pessoal da influenciadora Rayane Figliuzzi, companheira do artista. Cumpre pontuar que Nicole estava na mesma van utilizada por toda a equipe de Belo, bem como pelo melhor amigo e social media de Rayane, Vini Diniz, que inclusive reside com o casal, tá? E aí eles disseram que o relacionamento continua. E ainda no comunicado, o time da POA falou sobre a postura dos dois. Portanto, não há qualquer fato que sugira comportamento indevido ou incompatível com o compromisso amoroso de Belo, garantiu aí a nota. O texto também afirmou que o namoro de Belo e Rayane segue firme e forte. Reiteramos que o cantor mantém seu relacionamento com Rayane de plena e estável. Ambos compartilham o mesmo lar, onde também reside o filho da influenciadora, o pequeno Zion. Tá bom? Então, tá aí esclarecido, tá? E o negócio babado foi tão forte que até o próprio Belo postou uma foto nas redes sociais aí, falando da Rayane, se declarando aí para Rayane. Quem poderia imaginar, né? Olha aí o que ele escreveu. Parabéns, minha bela, saúde, paz e amor. Belo fez esta postagem aí pra Rayane, tá? Pelo aniversário dela, obviamente, mas foi a primeira vez que a gente viu o Belo falando publicamente da Rayane. E olha que a Rayane disse hoje à tarde que ela nem queria que o Belo se manifestasse publicamente, porque ele ainda tem processos a resolver com relação ao divórcio dele e que ele ainda tem ciclos para fechar. E que ela basicamente não quer estar envolvida nessas histórias todas. Querendo ou não, Rayane, você já está envolvida, mesmo que você não queira, né? Mas enfim, a gente não vai falar sobre a Rayane agora, não é sobre isso que eu quero falar, não interessa. Vamos agora para o conteúdo mesmo da Fazenda, do que a gente tem que falar aí sobre a Fazenda hoje. Deixa eu só, é que eu tô arrumando aqui a imagem, gente, e fazer vídeo assim, a gente segurando e tendo que controlar tudo sozinho, às vezes dá um errinhozinho ali, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos comentar logo com vocês o que aconteceu hoje à tarde. Saiu aqui o negócio, deixa eu arrumar aqui, né? Porque saiu o negócio, saiu aqui o negócio, ficou completamente aqui, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, não vai mais mexer aqui. Tá, vamos lá.
É assim mesmo, gente. Programa ao vivo é assim mesmo, tá? O negócio saiu fora de corte, olha só. E mesmo que eu tenha feito tudo direitinho, ainda tá cortando. Mas enfim, é um detalhe estético aí, é um tipo de coisa que eu ainda preciso arrumar. Mas vamos lá, né? Vamos comentar este momento aqui. Nossa, tá desalinhado demais. Tá desalinhado. Eu acho que agora vai ficar melhorzinho. Agora tá melhor. Deu uma melhorada. Não tá do jeito que eu gosto, mas pelo menos a gente consegue dar uma arrumada aí nas coisas, né? Deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho mais aqui. Ah, gente, eu sou muito preocupado com essas coisas de aparência também. Quando a gente quer fazer um trabalho direito, a gente gosta e tem que fazer direito, né? Porque afinal de contas, eu vivo disso. Mas enfim, teve essa conversa aí do Matheus e o Wallace falando sobre os planos do Shaya para a roça de hoje à noite. E aí ele contou que o Shaya quer que a fazendeira indique o Will e que a casa vote na Carol, que puxaria o Creu direto para a roça. E o plano final, segundo o Matheus, seria manipular o Resta 1. O Matheus disse que a ideia principal era fazer sobrar a Kat, que a Kat é que sobraria, e que eles tinham como objetivo final testar a Kat e a Carol juntas numa roça. Só que o Wallace duvidou e disse ali que se o Shaya tivesse assim... Ele duvidou e disse assim que ele não acha que o Shaya tinha todo esse poder para controlar o jogo, para tentar manipular o jogo. E já foi claro, ele acha que isso não vai dar certo e que isso não ia funcionar. E aí, em outra cena, a Maria foi conversar com o Shaya lá na academia. E aí nessa conversa que ela teve com o Shaya na academia, ela revelou que o grupo aonde ela estava, o grupo da Rayane, a excluiu das decisões de jogo e que não estão mais jogando juntos. Disse a Maria, eu perguntei qual é o jogo que a gente tem, que a gente vai fazer. E aí ela disse que cortaram o assunto na hora. E aí o Shaya então usou essa informação para levá-la de vez para o lado deles e aí propôs um blefe para Maria, que a Maria deveria fingir que o Matheus vazou algum tipo de informação para ela para manipular a Martina a não usar o poder do Lampião contra eles na formação da roça. E aí a Maria topou o que o Shaya disse. Tanto que ela até falou, nossa, como eu tô corrompida, mas já que eu estou com vocês, eu não sei se vocês sabem que eu agora estou deste lado. Ela quis falar ali, né, que agora ela mudou mesmo e tá ali do lado do Matheus. Aí depois disso, o Shaya foi conversar com a Michelle. E aí nessa conversa que ele teve com a Michelle, ele revelou o plano Pica das Galáxias Kamikaze. Completamente diferente daquilo que ele tinha combinado com o Matheus e tinha combinado com o Dudu antes. Qual é o plano Kamikaze dele? O plano real seria a casa toda votar no Toninho. O Toninho vai para a roça e puxa o Creu da baia. E aí o Resta 1 seria manipulado para que o próprio Shaya sobrasse na roça. E aí ele disse ali que o objetivo era justamente ele ir para a roça, ele vetava o Will de fazer a prova do fazendeiro e o Creu não desgastaria o joelho, querendo dizer que o Toninho e o Creu entregariam a prova do fazendeiro para ele. Gente, sério, é um plano tão ridículo. Pode até ser que funcione, mas possa ser que não funcione não, tá? Possa ser que isso dê errado, ainda mais se for uma prova de sorte e aí o Creu e o Toninho estiverem com sorte, né? Vai ser engraçado se isso vier a acontecer. Aí a gente teve ali a Rayane, o Will e a Martina que foram conversar na academia. A Rayane já suspeita que o Matheus está por trás das conversas e das manipulações com a Maria. Então, ela já deixou bastante claro ali que ela não vai contar mais nada para Maria. Inclusive, ela falou... Dane-se, Maria. Se eu tiver que botar o Matheus na roça, eu vou botar o Matheus na roça mesmo. Se eu tiver ali que salvar e fazer qualquer coisa para prejudicar a Maria ou o Matheus, eu vou fazer. E aí ela disse ali que
Ela que, apesar disso tudo, ela percebeu que o Shaya sempre mirava na Carol e na Kat, mas nunca mirava no grupo do sofá, se referindo aí ao Creu, ao Toninho e ao Mesquitinha. E aí a Rayane disse ali que para ela o Matheus já era, que acabou. Ela disse que se ela for para a roça e ela voltar fazendeira, a primeira pessoa que ela vai colocar na roça é o Matheus. Tá nem aí pra Maria, dane-se a Maria, que ela não ia fazer nada. E aí eles também falaram ali que a Maria, né, não salvou o Olas no sorteio lá da bolinha pra bola de fogo, né, pra prova de fogo. E aí eles detonaram o Matheus e a Michelle porque se aliaram ao Shaya, chamando isso de uma jogada de tiro no pé. Que o que a Maria e a Michelle estão fazendo é justamente se queimar. E o pior é que ela tem razão. Eu nem vou te negar que a Rayane tem razão com relação a isso. Ela tem mesmo, tá? Isso é um tiro no pé e eles vão descobrir isso se essa jogada pica das galáxias que o Shaya tá fazendo der errado. E aí eles vão descobrir o quanto isso vai ser ruim. Enquanto isso, tá? O Olas, ciente que a Carol poderia ir para a roça, ele foi conversar com ela e foi alertá-la para ela tomar cuidado com o Shaya e tomar cuidado com o que estava sendo planejado contra elas. Ele avisou a Carol que era muito provavelmente, tá? Muito provavelmente ela poderia ir para a roça. E aí a Carol disse que essa semana talvez ela fosse votar junto com o grupo do Creu contra a Rayane na roça. O Olas tentou alertar ela para não fazer isso, para não abrir o jogo e para não ficar falando essas informações. E aí ele falou, não vota, não vá com ela, não vote com ela, não faça isso porque você pode se dar mal. E aí ele disse ali que o grupo de lá estava armando para ela ir para a roça, que não estavam pensando nela em nenhum momento. Aí a Carol se irritou com o que o Olas disse ali, se irritou e disse ali que não era para ele dar um conselho para ela, porque isso seria perda de tempo. A Kátia ainda tentou defender o Olas, dizendo ali que essa atitude ali era só uma proteção, que o Olas estava tentando protegê-la, só que ela, assim, perdeu a cabeça ali com a Kat também. Ela disse que ela não concordava, que ela não tinha que ficar escutando as pessoas que ela não concordava. E que quando ela sair dali, ela vai ver se ela estava louca ou se ela estava certa. Mas que ela queria fazer o jogo dela de acordo com aquilo que ela acredita. E aí no final a Carol terminou acusando o Olas de estar jogando com o Matheus e com o Shaya e tentando enganá-la. Aí depois disso tudo o Olas negou que tivesse, mas mesmo assim isso não convenceu a Carol. E aí a Carol disse que ela estava muito abalada com toda essa conversa que ela teve com o Shaya. E aí, o Shaya já com o Olas. E aí ela falou que ela estava realmente cansada de participar do programa, que ela já estava chegando num cansaço físico, que ela já não estava aguentando mais. E aí ela disse que o Olas sugeriu que ela procurasse a Michelle e que a Michelle a indicasse direto para a roça. Disse a Carol ali que o conselho do Olas foi: ele falou, fala com a Michelle que ela consegue resolver o seu problema. E aí ela disse que o que o Olas fez, que o Olas disse, era uma manipulação, que ela não gostou dessa atitude dela. Depois ela mesma falou que ela teve que quebrar a cara dela mais uma vez com alguém dentro desse jogo. E que por isso ela não ia deixar o Olas manipular o jogo dela. E aí o Creu e o Shaya se aproximaram dela e aí eles começaram a conversar. No meio disso, a Carol foi direto à fonte e ofereceu o voto dela ao grupo do Shaya, sendo que ela criticou o Olas de estar jogando com o Matheus e com o Shaya, né? E aí ela disse ali, eu tô pensando em votar com vocês,
Em quem vocês falar que vão, eu vou votar. Eu quero saber para dar o meu voto, para não desperdiçar o meu voto, disse a Carol. E aí ela começou a falar que o Wallace, começou a reclamar que o Wallace estava querendo manipular o jogo dela. E aí o Shia disse que ele podia garantir a proteção dela. E aí ele mesmo fala, realmente cogitaram votar em você, e que eu tô olhando agora no seu olho e tô falando pra você. Eu não vou votar e eles também não vão votar em você. Eu te dou a minha palavra, disse o Shia pra Carol. E aí o Shia aproveitou e expôs o jogo duplo do Wallace. E aí ele disse que para ele o Wallace é um inimigo, só que ele articula assim as coisas por debaixo dos panos. Ele também falou do Will, tá? Ele também falou do Will. E aí porque o Will entrou no meio ali da conversa, e aí no meio disso o Will perguntou assim pro Shia. E a sua discussão ali com o Shia? Já foi... Gente, eu acho que o corretor acabou comigo aqui. Vamos lá. O corretor acabou comigo ali. Deixa eu ver aqui. O corretor acabou comigo aqui na hora que eu tava arrumando aqui as coisas. Não é o Wallace, tá? O jogo duplo do Will. E aí teve um momento ali que ele falou pra Carol. O Will virou para ele e falou: e a sua discussão com o Shia já acabou? E ele falou: acabou. Um dia ele sabe que vai ser meu alvo, mas enquanto isso a gente prefere se preservar. Ficou confuso, tá, gente? Eu admito para vocês que ficou confuso, tá? Porque eu botei no corretor para organizar isso, e aí na hora o corretor viu, e quando eu tava lendo e relendo, para mim pareceu que fazia sentido. Mas falando agora para vocês, parece que não tá fazendo tanto sentido assim. Mas seja lá como for, o Shia começou a realmente expor as coisas que estavam acontecendo ali por baixo dos panos para Carol. Ele realmente expôs isso ali. Tá? Agora o problema é que a Carol não quer acreditar. A Carol ela já pegou um certo pé atrás com o Wallace e ela tá assim achando que o Wallace está agindo para prejudicá-la. Seja lá como for, o Dudu e o Shia foram lá fechar a aliança dos votos. Os dois ali se reuniram para fechar o acordo. O Dudu falou pro Shia que o Will tinha topado votar na Carol e que a Ioná tinha desgarrado do grupo deles, que eles não podiam controlar o que a Ioná ia fazer. Disse aí o Dudu, né? Desculpa. E aí o Shia então foi lá fazendo um pedido final pro Dudu, que era para votar junto com ele, junto com o Toninho, junto com o Creu, que era para votar junto ali, e em troca o Shia prometia a salvação de todo mundo. Disse aí o Shia: a gente pensou no plano e eu só peço isso, votem com a gente. Na hora ninguém vai entender nada. Você, a Saori, a Tamires, a Duda, todos vocês estarão salvos, disse aí o Shia. E aí ele disse ali: não vai acontecer nada com vocês se vocês votarem com a gente. E aí ele disse ali que essa jogada do Seria 1 seria irrelevante. Aí ele disse ali: eu posso garantir a todos vocês que vocês serão salvos. E a gente vai fazer uma jogada que ainda não foi feita, disse aí o Shia. Só que no meio dessa conversa, eles acabaram citando que possivelmente a Tamires poderia também sobrar nesse Resta 1. E aí teve um momento que o Shia também repassou a conversa que ele teve com o Dudu pro Matheus. E aí nessa conversa ele explicou que estava plantando informações pro Dudu repassar pro Will, porque afinal de contas o Dudu e o Will estão conversando. E que o objetivo do Shia era fazer com que a Rayane acreditasse que eles vão apenas atacar para que eles rasguem os dois lampiões, para que o poder não seja usado contra eles. Enquanto o grupo do Shia preparava o tal plano kamikaze, que seria surpreendente para todo mundo na hora da formação da roça. Um plano que eu estou dizendo para vocês vai dar tão errado, mas tão errado, que vai ser engraçado da gente ver isso acontecendo na prática, né? E aí a Carol pegou tanto ranço
mas tanto ranço do Wallace, que ela tava lá conversando com a Kat, ela detonou que o Wallace estava chegando nela com o repertório pronto e que agora o Wallace estava zanzando pela casa. E aí a Kat concordou com o que a Carol disse e falou que a saída da Gabi quebrou o Wallace completamente. Aí a Carol disse que o Wallace está num jogo perdido, que a partir do que ela está enxergando, ela não consegue mais ver o Wallace chegando no top 10, que o Wallace já está fora disso. Aí depois teve um outro momento ali que a Maria foi conversar com o Matheus para falar sobre o que ela tinha percebido na mudança de comportamento lá do grupo da Rayane. E aí ela disse que se sentiu completamente excluída das discussões que a Rayane estava fazendo. Aí ela disse ali que amanhã é o dia da formação da roça, que ninguém chamou ela para conversar, que ninguém falou para ela o que ela estivesse fazendo ali. E aí ela disse, se eu não estivesse jogando com você, Matheus, eu iria sentar ali no banquinho pelo Resta 1. E aí ela disse que o Will era muito hipócrita, que o Will estava se tornando o Dudu das meninas, com relação a Rayane e a Martina, querendo dizer que o Will estava manipulando as duas e que elas não estavam percebendo isso. E aí ela disse que ela não gostou dessa postura do Will de desmascarar a Michelle. E aí ela falou assim, que se a Michelle tivesse realmente preocupada com as coisas lá de fora, ela não estaria dentro do programa de casal com o Shaya e andando por aí de mãos dadas e tudo, e que os dois estavam jogando limpo. E aí veio o grande momento da noite. A Ioná chamou o Will para conversar na despensa. Nessa conversa, a Ioná plantou a discórdia contra o Dudu e contra o Shaya, e aí detonou tudo que eles estavam armando. E aí a Ioná disse pro Will que o Dudu estava defendendo o Shaya de forma desumana e que em troca o Shaya estava protegendo o Dudu e colocando as meninas na reta. A Ioná disse ali que ela já tinha previsto a traição do Shaya ao próprio grupo. E ela colocou assim, é capaz de colocar as próprias meninas do grupo na reta. Estão acreditando demais nele. Tamires e Saori agora vão dançar se continuarem do lado do Dudu. Foi aí o que a Ioná falou. E aí o Will repassou esta conversa para Saori. Ele usou toda essa informação da Ioná e meteu a bomba na Saori. E aí ele falou para Saori, olha, o Shia combinou com o Dudu de sobrar a Tamires no Resta 1. Porque a Ioná também contou isso para ele na semana passada. Aí a Saori disse que se sentiu traída. E ela falou assim, eles me enganaram. Tá? E ela ficou muito, mas muito chateada com isso. E ela procurou a Duda para repassar a fofoca, tá? E aí ela disse ali que o Will tinha contado para ela que o Dudu estava premeditando colocar Tamires de novo na roça, que o Dudu estava armando junto com o Shaya para fazer uma delas se lascarem na roça e que ela se sentiu traída diante disso tudo. E aí a Duda, no primeiro momento, não quis acreditar, porque ela disse que isso poderia ser um veneno do Will. Só que a Saori, mesmo assim, foi confrontar o Dudu. Ela entrou lá no closet e jogou na cara do Dudu. E aí os dois começaram a discutir. E aí o Dudu, quando foi confrontado com essa informação de que ele teria tramado para sobrar a Tamires na semana passada, caiu, explodiu para cima da Saori. Aí ele disse ali, estão tentando me desestabilizar, estão tentando desestabilizar o grupo. Agora eu não falo mais nada para vocês. Se você não tá confiando em mim, então eu não falo mais nada para vocês. E aí ele exigiu saber da Saori quem tinha contado essa fofoca toda para ela. E aí ela disse que ela não ia falar porque ele já tinha dito que não ia mais contar as coisas para ela. E era um chumbo trocado. Você não me conta nada, eu também não te conto mais nada. E aí o Dudu
furioso, pé da vida, foi levar a fofoca pro Shaya. E aí, na sequência, a própria Tamires e a Saori chegaram lá na mesma cena. E aí o Dudu foi tirar satisfação com o Shaya sobre a fofoca de que os dois teriam tramado pra Tamires sobrar no Resta 1. E aí o Shaya negou que isso tivesse acontecido, que eles estivessem tramando alguma coisa. E aí o Shaya disse, isso é mentira, eles estão criando uma mentira pelo desespero. O que foi que eu falei pra vocês? Nenhum de vocês vai ser tocado, disse o Shaya. Mesmo assim, as meninas não acreditaram. E aí a Saori foi ali confrontar a história. Ela se recusou a dizer que o Will tinha contado isso pra ela. E aí o Dudu explodiu, porque afinal de contas ela foi dar um deboche pra cima dele. E aí começou a falar ali um monte de coisas, ela foi tentar abraçar ele. Aí o Dudu vira pra ela e fala assim, não me abraça não, este é seu abraço da falsidade. E aí os dois começaram a brigar, continuaram a escalando ali. E aí, enquanto isso, o nome da Tamires estava sendo realmente cogitado para ir para a roça. O Dudu falou isso hoje de manhã, mas isso não se refere exclusivamente só a hoje. E se refere aos outros dias, tá? Na semana passada também. Aí isso escalou ali, aí o Dudu já foi tentar conter os danos, o Dudu já foi ali tentar se resolver com ela, e aí ele tava meio que desesperado, tá? Deu pra ver que o Dudu tava meio que desesperado na hora que ele foi procurar tanto a Saori quanto a Tamires pra conversarem ali. E aí ele falou ali, tá? Que ele procurou o Shaya, e que ele tinha falado pro Shaya, se resolva com aquela biscate que vem vindo aí. Ele chamou a Saori de biscate, de tão raiva que ele tava da Saori, por causa do que a Yoná fez ali com o Will. E aí depois, ele mesmo já começou ali a tentar reverter a história, a tentar mudar tudo ali. E aí ele criou uma nova teoria. Ele acusou a Saori de estar inventando uma história por ciúmes, porque, segundo ele, a Saori estaria com ciúme dele com a Tamires. Aí ele falou assim, a Saori tá plantando isso por causa de ciúmes de você, Tamires, disse aí o Dudu. Aí a Saori ficou chocada com isso lá atrás, como vocês estão vendo. E aí o Dudu disse que não confiava mais nela e ameaçou. Disse o Dudu, se você fizer isso, eu falo pro Shaya pra votar em você. Se você continuar nisso, né, eu vou falar pro Shaya pra você ir pra roça. Você não pertence mais ao nosso grupo não, disse aí o Dudu. Sério, ele tava muito, mas muito pé da vida com a Saori. Inclusive, tá, os dois nem estão dormindo juntos, tá? Pela cara aí, vocês estão vendo como o Dudu ficou. Aí eles foram conversar com o Creu tentou apaziguar, negou a história e explicou que existia sim um plano, tá? E que o plano era que o grupo do Dudu fosse salvo primeiro na roça, que depois eles iam fazer com que todo mundo fosse salvo e que sobrasse alguém do outro lado. E aí o Shaya e o Creu, né, foram e conversaram de novo sobre essa história ali. E levaram isso ali para Tamires, tá? A Tamires estava lá. E aí, quando o Shaya vai atualizar o Creu sobre isso, sobre a mentira que a Saori espalhou a respeito da Tamires, o Creu negou veementemente a história e repetiu esse plano real. Que o Creu começaria o Resta 1 e daria um presente para Rayane, cujo objetivo seria fazer a Rayane salvar um ali do grupo dela e fazer sobrar alguém do grupo dela. E aí o Dudu exigiu que a Saori revelasse a fonte dela, quem tinha contado essa fofoca. E inclusive ele disse que quem falou isso fez um jogo sujo. E aí o próprio Creu levantou ali, junto com a Tamires e o Dudu, a suspeita de que a verdadeira X9 dessa história era a própria Yoná.
E aí o Chaya confirmou que a Ioná joga dos dois lados. Só que o Dudu acredita que ele tem um certo controle sobre a Ioná. Só que o Chaya já começou a botar isso em dúvida. Será que você realmente controla a Ioná? E aí o Dudu tava muito pé da vida com toda essa história, realmente muito pé da vida com isso. Aí ele foi conversar com a Tamires na baia, desabafou, disse que ele tava com muita raiva da Saori, chamou a Saori ali de maluca e acusou a Saori de querer fazer um VT de vítima. Aí a Tamires concordou que a Saori errou, mas ponderou que o Dudu pegou pesado ao xingá-la de biscate, que não era para ele ter ido para esse lado, que não era para ele ter falado isso dela, que não era para ele ter agido desse jeito. E aí ele cravou a teoria. A Saori agiu dessa forma porque ela está motivada por insegurança e ciúmes da Tamires, porque a Saori precisa ser o centro das atenções. Eles ficaram horas discutindo ali, o Dudu negou que ele estivesse armando alguma coisa. E aí, lá na casinha da árvore, o Dudu foi conversar com o Chaya e com o Creu. Teve um momento que o Dudu também foi conversar com a Duda e contou ali tudo pra Duda, como se a Duda já não soubesse, tá? Porque a Saori tinha contado pra ela antes. E aí, ele disse pra Duda que a Saori está maluca, que a Saori está agindo por ciúmes. Só que a Duda conhecia a história. A Duda concordou com o Dudu e disse ali que a Saori é paranoica e que a Saori cria umas teorias. Olha aí a Duda agindo e funcionando por trás dos panos. Aí ele disse ali que não tinha mais grupo, que a Saori tinha quebrado a aliança, que a Saori só serve para fazer VT de casalzinho e que a Saori ia dançar e ele tava cagando pra Saori. Sério, gente, ele disse tudo isso. Aí no meio disso, a Saori foi desabafar com a Duda, reclamando que o Dudu tratou ela de muito mal e que a xingou. Aí a Duda tentou dar uma justificada no Dudu, dizendo que ele estava nervoso, mas admitiu que o xingamento de biscate foi um xingamento muito pesado. Além disso, a Duda questionou por que a Saori deu crédito ao Will antes de tentar resolver a situação com o Dudu. Aí a Saori negou, dizendo que ela não acreditou no Will, mas que ela foi perguntar pro Dudu se aquilo tinha sido verdade. Aí a Duda disse que faltava lógica nessa fofoca, porque segundo a Duda, o Dudu jamais prejudicaria a Tamires, e ainda disse que a Saori tinha quebrado a confiança do Dudu. Seja lá como for, tá? Na casinha da árvore, que foi depois, tava lá a Duda, a Tamires, o Creu, o Toninho e o Dudu. E aí eles começaram a fazer essa reunião. Aí o Dudu disse que agora ele não ia mais fazer VT de casal. Aí ele criticou a postura da Saori, disse que a Saori tá querendo se vitimizar, que a Saori fica chorando, que a Saori faz VT de vítima e que depois finge que nada aconteceu. Aí a Tamires concordou, dizendo que a atitude da Saori tinha sido infantil, mas também ela ponderou ali que o Dudu estava errado. Aí o Dudu disse que a Saori não é confiável e que não irá mais protegê-la no jogo. Aí no meio disso, tá? No meio disso tudo, a Carol tava lá conversando com a Saori, tava lá o Matheus também, se eu não me engano, ali, eles estavam lá no ofurô. E aí, gente, a Saori meteu o pau no Dudu, começou a falar mal do Dudu, meteu o pau. Aí a Carol falou que ela tava certa sobre o Dudu, que ela tava certa sobre as atitudes do Dudu e tal. Aí meteram o pau na história do Dudu, acabaram com o Dudu ali e tal. Enquanto isso, lá na casinha da árvore, o Toninho revelou pro Dudu qual vai ser a verdadeira ação na roça amanhã à noite. Segundo eles, o plano é fazer com que a casa toda vote no Toninho. O Toninho puxa o Creu para a roça. O Creu
começa o Resta 1 manipulando para fazer chegar no Shaya e o Shaya cai na roça, veta o Will. Os dois, Toninho e Creu, entregam a prova pro Shaya, o Shaya se torna o fazendeiro e o Will seria eliminado. Essa foi toda a jogada que eles fizeram. Juro pra vocês, eu vou rir pra caramba quando essa jogada não der certo. Vou rir, mas eu vou rir muito, porque vocês sabem, não vai ser isso que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente vai ter as três banquinhos formados normalmente. A gente vai ter ali o voto, a indicação do fazendeiro, a gente vai ter ali o voto da casa, a puxada da baia, absolutamente normal. Mas a gente tem um poder laranja que está nas mãos da Martina. Quem será que a Martina vai dar este poder? Se ela der ali para o Will, é óbvio que o Will vai puxar o Shaya. Aí o plano vai acontecer. Mas o Will vai ser inteligente. Eu não acho que ele vá puxar o Shaya. Justamente imaginando que o Shaya poderia vetá-lo da roça, ele quebraria esse plano e puxaria qualquer outra pessoa para vetar um dos dois aí, ou o Toninho ou o Creu, para que o próprio Will tenha a chance de voltar fazendeiro. Sério, vai ser o maior rebuliço isso amanhã, que vocês vão ver. Mas pode ser que o Will também vá nessa estratégia de puxar o Shaya para a roça. E aí, no meio disso, tá? No meio disso, o Shaya realmente vetar o Will. E aí, na hora desse veto, o Shaya acabar se dando mal na prova do fazendeiro e caindo na roça final e sendo eliminado na quinta-feira. Eu vou rir muito disso. Mas também vou rir se o Toninho cair na roça final e for eliminado, por exemplo, também, né? Também vou achar bastante engraçado. Mas ele revelou que esse é o plano ali, o plano kamikaze. É pra ir pra cima, mas é pra enganar todo mundo até a hora da formação da roça. Isso vai dar um... Vocês já sabem que isso vai dar um problemão. Agora, com relação ao Dudu aí, tá mentindo, Dudu, porque sim, vocês sabiam que na semana passada a Tamires ia sobrar. Quem, inclusive, falou isso foi o próprio Shaya. O Shaya estava lá reunido com todo mundo e ele começou a falar ali do Resta 1, como era para ser o Resta 1. É naquele momento que a Ioná reclamou que ninguém estava contando para ela sobre a estratégia e que colocaram nas mãos dela decidir entre a Saori e entre a Duda e tal. E aí a Ioná disse que não gostou dessa atitude já na semana passada. Eu nem tô defendendo a Ioná, só tô dizendo que essa história da Tamires ir para a roça já tinha sido planejada na semana passada. E quem fez isso foi o próprio Shaya. E o Dudu sabia disso. Só que o Dudu não contou nada para as meninas. O Dudu deixou a coisa rolar. E agora que a Ioná já sabia, porque o Dudu acabou contando para ela, ela jogou a bomba e acabou com o Dudu, pelo menos por enquanto. Aí eles ficaram falando lá do Resta 1, o Dudu ficou falando do Resta 1 essa semana e tal, mas não é o Resta 1 dessa semana que a Ioná trouxe na fofoca, é o da semana passada. Naquela semana, de fato, o Shaya planejou sobrar a Tamires ali, tanto que ele falou, pra mim tanto faz quem vai sobrar de lá, se a Duda, se o Dudu, se a Tamires e tal, mas foi um planejamento do Shaya. Foi assim que a Tamires caiu na roça, só refrescando aí a memória de vocês, tá? E aí, pra gente terminar a noite, já vou falar alguns destaques aí da edição. O Wallace foi desabafar com a Kat após a briga dele com a Carol. E aí ele tava furioso com a teimosia da Carol, dizendo que a Carol tinha estragado o próprio jogo. Disse ele, mais uma vez você tenta ajudar uma pessoa e leva uma piadinha por trás. Aí ele disse que ia bagunçar o tabuleiro agora, que ele ia fazer de novo outro jogo, só que dessa vez sem ajudar a Carol em nada. Aí a Kat concordou dizendo que a Carol não escuta ninguém e que a Carol quer fazer o jogo do jeito dela. E aí ele descobriu que estavam armando contra a Carol e a única coisa que ele queria fazer é alertar, só que a Carol não quis ouvir. Aí ele disse que também não vai mais avisar ela de nada. Disse o Wallace, deixa ela descobrir sozinha, ela não é a bichona? Deixa ela descobrir sozinha.
Muita ousadia criar uma situação dessas para perto de mim. E aí ele disse que mesmo quando todos achavam que ele era do grupão, ele se recusou a votar na Carol e não seria agora que ele é aliado do Shaya, que ele votaria na Carol só porque o Shaya estava querendo. Aí no meio disso, tá, a Carol foi lá perguntar pra Kat o que o Wallace queria com ela. E aí ela perguntou assim se o Wallace tinha falado mal dela. Aí a Kat confirmou que a conversa envolvia a Carol, mas desconversou sobre o fato de estar falando mal dela. A Kat disse que o assunto era sobre coisas que a Carol já imaginava, sobre o que tinha lá falado dela ser cogitada para cair na roça. Aí a Carol disse ali que ela ia esperar passar a votação para procurar o Wallace e conversar com ele. Aí depois teve um momento ali que o Wallace foi conversar com o Matheus e aí ele confrontou o Matheus sobre o plano do Shaya, especificamente sobre deixar a Kate sobrar no Resta 1. Aí o Matheus confirmou que ouviu do Shaya 2 vezes que esse era um plano. Uma vez ele ouviu isso com a Michelle e depois com o Toninho, Creu e Fabiano. E aí o Wallace disse que isso era uma armadilha e perguntou se podia confiar na palavra do Matheus. Aí o Matheus disse que sim, podia confiar. E aí o Wallace disse, essa situação aí pro Shaya chegar e conversar contigo, ele tá querendo matar 2 patos num tiro só. Ele quer salvar o dele e derrubar a minha coerência dentro do jogo, disse aí o Wallace. Ele tá com muito ranço do Shaya também, tá? Então ele não é aliado do Shaya. Só pra deixar isso claro pra vocês, tá? Mas tá fingindo que é aliado do Shaya, né? Deu pra vocês verem isso aí. E eu vou ser sincero, isso vai dar muito ruim amanhã à noite, mas vai dar muito ruim. Porque os poderes da chama, vocês acham que esses poderes da chama o Carelli vai deixar assim tão fácil, mas tão simples pra rolar? Vocês acham? Óbvio que não vai, né? O Carelli nunca fez isso, gente. O Carelli sempre vai lá e derruba todo mundo. Então não custa a gente avisar vocês do que vai vir por aí, né? A gente está avisando. Agora vamos para uns destaques da edição aqui, que tem algumas coisas que eu não tinha falado para vocês. Nessa cena aí, que tava o Wallace, o Matheus, o Shaya e o Dudu, eles realmente estavam falando sobre a roça, sobre aí como seria a roça. Mas era uma encenação. Tanto que a Saori confrontou o Dudu sobre isso lá no closet, que ela não gostou dessa aproximação. E ela queria saber se o grupo pretendia colocá-la na roça. E aí o Dudu negou que tivesse essa intenção, tá? Que tivesse isso. Que não, que ali tudo era uma encenação. E aí teve um momento ali, tá? Que a Tamires reclamou... deixa eu só passar aqui, tá? É porque o texto aqui saiu da formatação, aí o teleprompter tirou do que eu tinha armado direitinho. Prova aí de fogo, né? Vocês já viram como era a prova de fogo. Agora olha a diferença, por que a Martina ganhou? Olha o que a Ioná fez aí na prova. A Ioná basicamente esticou o pano, que não precisava esticar. Eu ri dessa situação aí, tá? Eu ri demais dessa situação, porque o pano já tinha acabado, mas o Dudu, a Tamires e a Rayane ainda continuavam girando a múmia. Aí a Martina teve um começo muito ruim nessa prova, né? Ela começava ali, não conseguia coordenar, mas depois eles conseguiram coordenar. Agora olha a diferença aí. O Will não esticou nada, ele passou do jeito que ele recebia ali e ela ficou parecendo com uma barriga de grávida, né? Vocês viram quanto que ela ficou com a barriga cheia e vocês viram que o Valério e o Matheus não estavam desse jeito, tá? Foi basicamente isso. Agora, como é que foi o resultado dessa prova? O Valério fez em 9 minutos e 45 segundos. Uma diferença, inclusive, muito grande e significativa dos outros dois. A Martina fez em 7 minutos e 16 segundos, uma diferença de 10 segundos do Matheus,
que fez em 7 minutos e 26 segundos. Para vocês verem que uma dobrinha e uma esticadinha fazem diferença numa hora dessas. Questão de estratégia. E aí a Galisteu informou que cada um dos perdedores ia puxar uma pessoa para a baia. Aí o Valério puxou o Creu e o Matheus puxou a Tamires. E ele ficou contrariado porque ele perdeu a prova. Dá para ver isso na cara dele. Aí a Tamires reclamou mais uma vez que ela caiu na baia pela 4ª semana. E aí ela disse ali que eles precisavam ter a maioria dos votos. Aí o Dudu lembra que o Lampião pode mudar tudo. Eu até contei isso para vocês no vídeo anterior. Aí a Tamires, em outro momento, foi procurar a Saori para falar sobre ciúmes. Que não era para a Saori insinuar que ela, Tamires, tinha ciúme que a Saori, aliás, tivesse ciúme do Dudu com ela, com a Tamires. E aí ela disse que ela não quer que a Saori cause alguma coisa que façam elas brigarem e que ela não quer brigar com o Dudu também. Aí a Saori disse que ela não tem ciúmes do Dudu com ela, que ela não tem ciúmes do Dudu com a Duda, com a Ioná, com ninguém, mas que ela tem ciúmes quando ele tá com a Rayane e que ela se incomodava muito ele estar se relacionando com o Matheus depois de tudo que tinha acontecido com a Duda. Aí a Saori lembrou que a Tamires foi pra baia por causa do Matheus que puxou ela e que o Dudu ainda continuava tendo relações com ele. Aí depois o Chaya, o Matheus e a Michelle falaram que eles precisavam montar uma roça forte. Aí ele disse que se a Michelle indicasse o Will, a Carol não puxaria o Creu. E aí teve um momento que o Dudu também falou pro Chaya ali, tanto que eles estavam lá na dispensa, que só com a Carol eles conseguiriam proteger o Creu. Porque a Carol não puxaria o Creu, mas poderia puxar a Tamires diretamente para a roça. E que como a Tamires voltou da roça, ela poderia ir para a roça de novo e voltar de uma segunda. Tá aí para vocês verem que houve sim a cogitação da Tamires cair numa segunda roça pelo próprio Dudu, tá? Então a fofoca que a Ioná colocou ali era verdade, tá? Para lembrar, porque isso não vale só na semana passada, vale para essa também. E aí o Dudu disse que ele ia explicar toda essa estratégia para Tamires para fazer sobrar a Kat. Ou seja, bota a Tamires na roça e deixa lá que ela se lasque, né? Aí depois disso o Dudu foi contar para Saori ali que o Will ia pelo fazendeiro, que a Carol ia pela casa e que ela puxaria o Valério ou a própria Tamires e que eles iam fazer sobrar a Kat no Resta 1. Aí o Will entrou nessa hora e disse que eles não seriam atingidos por essas estratégias. E que, assim, o Dudu também falou que se eles tomassem o voto, que o plano do Dudu era, e ele falou isso pro Will, se eles fossem traídos e tomassem votos do Chaya, do grupo do Chaya, eles se uniriam ao Will para formar a maioria, tá? E aí já deixou claro que é um jogo de traição atrás de traição. Aí tiveram alguns VARs daquele tribunal, né? Um desses VARs aí foi justamente a primeira treta do edredom. Quando a Rayane disse que a Saori levou um fora do namorado dela e a Saori disse que a Rayane mereceu ser presa. Foi quando a Saori chamou a Rayane de estelionatária. Eu até lembro do dia disso, foi o dia lá do happy hour com a Tamires. Aí a Saori disse ali, um outro VAR ali, que o namorado da Rayane tinha 50 anos. E aí a Ray disse que a Saori foi enxotada por conta das mensagens que ela mandava pro Will. Aí também teve o outro VAR confirmando aí uma versão da Saori. Esse VAR confirmava a versão da Saori, tá? Só para não deixar dúvida dos VARs, tá? Os VARs confirmavam tanto a versão da Rayane, esse primeiro VAR aqui, sobre quem começou com os assuntos externos. Quem começou de fato ali nesse VAR, tá? Quem começou nesse VAR com os assuntos externos foi a Saori, nesta situação específica,
tá? Porque foi basicamente isso. Não, desculpa, foi a Rayane quem começou. O VAR confirma a versão da Saori. E aí que a Rayane revidou dizendo que a Saori levou um fora do ex-namorado dela aqui fora. E aí que a Rayane já que a Saori usou que a Rayane merecia ser presa, só para deixar claro. No segundo VAR, tá? No segundo VAR, uma continuava a provocação para cima da outra, também confirmava a versão da Saori, porque a Rayane disse ali que a Saori foi enxotada por conta de uma mensagem que ela tinha mandado pro Will, e aí a própria Saori disse ali que a Rayane tomasse cuidado porque o namorado dela também é um cara de 50 anos. Basicamente foi isso aí. Aí mostraram o VAR lá da baia, naquele VAR da baia, onde a Saori pergunta assim pra Rayane se as meninas precisavam sair para elas conversarem sozinhas. Só que não foi exatamente isso que aconteceu, tá? E aí mostraram as reações dentro da casa, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Essa dinâmica ali foi completamente confusa, tá? Bote confusa nisso, eu achei muito ruim. E aí mostraram o VAR, de onde realmente começou a treta das duas. Mostrou aí, isso aí confirmou a versão da Carol, tá? A Carol que jogou isso ali lá na dinâmica. Que a Saori tinha mexido no baú da Rayane de propósito, atirado as roupas da Rayane de propósito, e aí as duas brigaram por causa do edredom. Tanto que mostra aí a Saori e a Rayane segurando o edredom. Mas lá dentro, gente, basicamente estava todo mundo ali sem entender o que estava passando. Inclusive, teve um momento ali que eles falaram, é isso que o público lá fora tá vendo? É exatamente isso, é toda essa confusão. Aí depois mostraram o VAR aí, confirmando a versão da Tamires, que a Martina e a Rayane provocaram as duas, porque a Tamires tinha esquentado a água, tinha cortado a lenha para esquentar a água para tomar um banho quente. Aí eles começaram ali a comentar uma série de coisas. O Wallace disse ali que muito do que a Saori falava era mentira, que a Saori era uma mentirosa, uma cebosa. E aí, sim, eu já falei para vocês tudo isso ontem, mas só contextualizando aí as coisas da forma como elas aconteceram. Mostraram aí o momento aonde a Carol mencionava a Michelle, porque a Saori começou a dizer ali que a Carol ia pra cima dos fazendeiros, como quem quisesse dizer ali que a Carol tava querendo tirar proveito da situação. E aí a Michelle vira e fala assim, que momento terrível pra ser mulher. Gente, ela tava ali muito chateada com isso tudo. Aí mostraram lá, porque teve um momento que citaram ali a Gabi, que a Gabi tinha feito um protesto contra as três. Aí mostraram o tapa que a Gabi deu na Tamires ali. Aí depois mostraram o VAR ali de quem tinha quebrado a porta. A Rayane disse que a Tamires quebrou a porta, mas o VAR mostra que não foi a Tamires quem quebrou a porta, mas mostra que ela fechou assim a porta na cara da Rayane com intenção. Mas quem quebrou mesmo a porta foi a Rayane, que abriu com força, tá? Foi basicamente isto o que aconteceu. E aí no meio disso tudo ali, tá? No meio disso tudo, a gente viu ali a conversa, outras conversas ali no meio dessa história toda. Aí teve um momento ali na hora da saída que a Rayane disse que agora ela ia ter um embate com a Saori, porque a Saori não tinha embate com ela, mas agora elas duas teriam um embate. Aí ela começou a dizer que a Saori era podre, que a Saori estava com a calcinha podre, que ela podia indicar uma ginecologista muito boa para tratar lá da pepeca da outra. E aí teve um momento ali que a Duda estava conversando com o Dudu. Aí o Matheus disse que a Duda estava querendo saber do voto dele ali. E aí ela disse que ela não queria saber, que ela estava falando pro Dudu que ela não queria saber voto de ninguém. E que por mais que perguntassem para ela, ela disse que não queria saber. Foi aí que ela falou pro Matheus, supera, tá? Porque já deu. Aí mostraram lá o Dudu na casinha da árvore.
Mostraram ali eles conversando sobre as atitudes que tinham acontecido ali. Eu já comentei isso com vocês. Um outro momento que mostraram ali foi a Michelle dizendo ali que ela precisava azeitar essa estratégia com o Dudu, mas ela reconheceu que na visão dela o Shaya é um estrategista e o Dudu é um manipulador, mas que ela precisava do Dudu porque ela sabe que o dela tá na reta assim que ela perder o chapéu e que ela vai pra roça assim que ela perder a proteção dela. Mostraram aí a Rayane falando mal da Michelle, dizendo que a Michelle era uma falsa, e mostraram essa cena que eu não tinha visto. Essa cena da Rayane cortando a carne e a Rayane comentando ali com o Shaya que a Maria estava de conchinha com o Matheus. Aí a Maria foi e perguntou se podia ajudar com alguma coisa. A Rayane disse que não precisava mais, que ela já tinha cortado tudo. Aí a Maria voltou lá para a cama e ela disse que já tinha feito tudo, que não precisava mais, então eu não vou ficar lá. Aí no meio disso a Rayane disse que ela falou de brincadeira, mas que a Maria tinha levado a sério. Aí depois mostraram ali, né, como começou a confusão da Carol com a Ioná e o Will, mas isso aí, né, eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior. Começou quando a Carol viu ali a Ioná imitando ela, e aí que ela foi lá saber e querer entender se estavam falando mal dela, tá? Foi basicamente isso aí o que aconteceu. Alguns dos destaques que eu não tinha falado. Ah, ela também chamou o Will de Xeratoba. Ela disse que esse era o novo apelido do Will, Xeratoba. Porque afinal o Will disse que ela botava a mão no cu para as pessoas ficarem cheirando, então a partir de agora ele seria o Xeratoba. Enfim, gente, tá. Foi isso que a gente conseguiu trazer para vocês. Agora, antes de dormir, tá todo mundo indo dormir ali. A única pessoa que tá acordada agora, que vocês estão vendo aí, né, é a Ioná. A única pessoa acordada nessa hora. E engraçado que a Record colocou ali, né? Saiba tudo sobre Michelle Barros e Shaya Fênix. Responda ao quiz. Gente, olha, meu Deus do céu, tá? Olha aí. A Ioná é a única que tá acordada agora, tá? É a única que tá acordada 3h20 da manhã. Então, gente, amanhã a gente tá de volta para comentar aí com vocês e já dizer, este plano pica das galáxias do Shaya vai dar errado. E podem cobrar disso amanhã. E amanhã a gente vai falar disso ao vivo, tá? Amanhã tem live, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.